Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. E vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 25, né? O que é o Mile High Brasil News? O Mile High Brasil News é aquele seu compilado de notícias, né? Aquele seu resumo de tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos, né? A nossa semana foi uma semana muito movimentada, uma semana que a gente teve vendo um pós-vitória ali no nosso último jogo de pré-temporada contra os Rams, em casa, fechamos ali 3-0. E uma semana de importantes decisões que nosso GM, nossa comissão teve que tomar, né, com a escolha de quem faria os 53, né? Quem seriam aqueles que estariam entre os 53 jogadores para fazer o roster. E aí a gente teve jogadores cortados, depois jogadores que voltaram, né, que passaram das waivers, alguns passaram das waivers e voltaram para o nosso practice squad. Então a gente teve bastante notícia legal, bastante informação, então fica com a gente aqui que vai ter muita coisa bacana. Vou lembrar vocês mais uma vez, como eu sempre peço, que você deixe o seu like, tá? Deixe seu comentário, diga o que você achou aí dos 53 dos Broncos. Teve algum jogador que foi cortado ali que você queria que tivesse ficado? O que você achou no geral? E diga o que você está achando desse vídeo. É muito importante o feedback de vocês para mim e para nós aqui do Mile High Brasil. E se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo e deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Né? Você vai ver, tem muito conteúdo interessante, não só o Mile High Brasil News, mas a gente tem muitos quadros muito bacanas que você vai curtir aqui no nosso canal. Então seja bem-vindo e se inscreva neste canal. Lembrando a vocês, se você quer comprar alguma coisa do Denver Broncos, né, seja uma camiseta, um boné, uma bola ou qualquer outro tipo de produto do nosso time do coração, a melhor loja para você fazer essa aquisição é a First Down. Né? A First Down, parceira do Mile High Brasil. E se você colocar esse cupom MileHighBR, você tem 6% de desconto na sua compra. Lembrando, inclusive, que se você pagar no boleto, tem mais 5%. Então, totalizando 11%. E se você quer concorrer a uma camiseta e um boné do Denver Broncos, né? Basta você o quê? Se inscrever no canal. E aí, quando a gente atingir 1.000 inscritos, a gente vai fazer o sorteio desses dois produtos. A gente está a caminho disso. Eu peço para vocês que ajudem a gente bastante, né? Porque a gente está com 821 inscritos, então a gente quer chegar a 1.000. Então ajudem, divulguem a gente nos seus grupos aí de futebol americano, seus grupos de amigos, né? Esposa, colega, ajudem a gente a atingir 1.000 inscritos. A hora que a gente atingir 1.000 inscritos, a gente vai conseguir abrir umas outras plataformas aqui no YouTube para a gente poder utilizar, vai ser bem bacana. E também a gente vai fazer esse sorteio muito legal para vocês, produtos bem bacanas. Então, sem mais delongas, galera, vamos para o começo da nossa semana, né? Uma semana bastante movimentada, bastante interessante, que começa efetivamente pós-jogo no sábado, né? O placar do jogo contra os Rams, 17-12 para os Broncos, né? O jogo que marcou o retorno do nosso time ao Mile High esse ano. Né? Então, assim, tinha mais de 50 mil torcedores, né? A torcida do Broncos em peso. Destaque para os retornos do Von Miller e do Courtland Sutton após as lesões que eles tiveram, né, que foram season-ending na temporada passada. Tivemos um jogo sólido novamente. Gostei muito do Von Miller, do Jonathan Cooper, do Courtland Sutton, do Jamar Johnson, do Trent Benson e do Kerry Vincent Jr. Foram os meus jogadores prediletos na partida. O time eu vejo que está com bastante profundidade e isso vai ser vital para a nossa próxima temporada, né? Essa temporada que se aproxima. Eu peço a vocês que não deixem de conferir a nossa live, né, realizada nessa segunda-feira, dia 30, onde a gente repercutiu tudo sobre essa vitória contra os Rams. Né? Então, assim, se você ainda não assistiu, assista esse vídeo, após esse vídeo, assista a nossa live, que a gente repercutiu tudo da vitória contra os Rams. Então, eu vou trazer aqui alguns destaques, né, que o Mike Klis, o Zach Stevens, o Eric Dilala trouxeram do jogo, né? A gente terminou a pré-temporada 3-0. O Zach Stevens ainda reportou que o running back calouro, Javonte Williams, ele não está machucado. O Fangio disse que se sentiram bem com relação ao que o Javonte fez nas primeiras semanas. Então, assim, ele já tinha visto o que ele queria ver em relação ao Javonte Williams. E aí ele deu mais tempo de jogo para o Gordon, que ainda não havia jogado, e para o Royce Freeman e o Crockett. O Mike Klis, ele trouxe dados bem legais. A defesa titular dos Broncos jogou com os 3 cornerbacks, o Darby, Fuller e Callahan, em todos os 24 snaps durante as 3 séries do time titular no jogo de sábado.
O Eric Dilala trouxe a informação do Vic Fangio que eles teriam uma conversa para valer sobre o roster na segunda-feira, já que o prazo ali para anunciar os 53 era na terça-feira. O Zach Steven trouxe os dados impressionantes da pré-temporada do Teddy Bridgewater. Eu sei que é pré-temporada, mas a gente tem que destacar, porque é algo bem interessante. Ele teve 30 passes tentados, completou 22, 241 jardas, 3 touchdowns, 0 interceptações e 130 de passer rating. Eu destaco ainda que em todas as campanhas que ele conduziu o time, com exceção daquela inaugural no jogo de sábado, no Mile High, o time pontuou, seja com field goal, seja com touchdown. E a gente sabe que isso é essencial na NFL, você tem que colocar pontos, de preferência com touchdowns, mas você tem que fazer as suas campanhas te conduzirem para pontos, né? Sai das suas campanhas sempre colocando pontos no placar, deixa inclusive a sua defesa em melhor situação, porque ela não fica sempre afogada para ter que correr atrás para fazer o que o ataque não está fazendo. Então, bastante interessante. Eu vou destacar aqui uma entrevista do George Paton, né, que foi feita, ele participou ali, quem assistiu o jogo verificou que a transmissão era do pessoal dos Broncos. E tivemos ali, durante a partida, o George Paton, ele deu uma entrevista, falou sobre alguns assuntos, e eu vou destacar os principais aqui. O Paton disse que ele estava recebendo muitas ligações a respeito dos defensive backs dos Broncos por parte de outros times. Os cornerbacks são difíceis de encontrar e os Broncos têm bastante profundidade nesta posição. O Mike Leach trouxe a declaração do Fangio sobre manter 4 corners elite. É o que ele falou, que é o Darby, Fuller, Callahan e o Surtain. Como vocês descobriram ano passado, como nós descobrimos ano passado, aliás, foi uma declaração do George Paton, desculpem. Como vocês descobriram ano passado, como nós descobrimos ano passado em Minnesota, nunca é muito ter bons jogadores, e nós gostamos de todos eles. Nós gostamos de alguns dos nossos jovens também. E ele terminou assim: especialmente na nossa divisão, onde times estão lançando a bola por todo o campo, nunca é demais ter bons corners. Eu acho que nós temos um dos melhores grupos de corners da NFL. Então, assim, todo mundo sabe que existem times da NFL que estão procurando corners. O Broncos, ele tem um grupo de corners bastante interessante, seja slot, seja outside. Então, assim, os Broncos estão com um time bem sólido de cornerbacks, né? E tem times interessados. Eu acho que o George Paton faz bem, como qualquer general manager ouvir, mas eu acho difícil que seja concretizada uma troca. Eu não vejo o Broncos trocando jogadores por quarta, quinta rodada. Eu acho que se chegarem, por exemplo, para um Callahan e oferecerem uma terceira rodada, uma segunda rodada eu já acho quase impossível, mas uma terceira rodada, quem sabe? Mas assim, ele tá certo de ouvir, e a profundidade que esse time tem é muito interessante, né? A gente tem um corpo titular ali que você vê, jogadores inclusive que chegaram, a gente tem o Darby que chegou, a gente tem o Fuller que chegou, o Callahan que já estava, mas também já é mais veterano, né? E aí você tem o Surtain, que foi a primeira escolha nossa, a nona escolha geral e a primeira escolha nossa do draft, né? Primeira rodada. E aí você tem ainda o Ojemudia, que está machucado, né? Então, assim, é uma profundidade bastante interessante. A nossa secundária inteira é bem interessante, né? E é o que o George Paton falou. Nessa divisão que nós estamos, é muito importante você ter corners e você ter safeties bons, porque a gente enfrenta simplesmente Patrick Mahomes e Justin Herbert, no mínimo 2 vezes por ano. Então, assim, ter uma secundária forte é muito importante. E aí nós tivemos o jogo, né? E aí, acabando o jogo, a gente teve uma entrevista do Vic Fangio. O Vic Fangio, ele falou que está muito confiante no Courtland Sutton, especialmente após a performance dele na noite de sábado. O Fangio disse que o ataque titular começou devagar, mas ficou feliz da maneira como o Ted terminou com um touchdown no final do drive. O Fangio ainda disse que o Albert O está se sentindo ótimo fazendo a sua estreia na pré-temporada. Abre aspas. Albert não é o cara mais extravagante. Ele não é como Courtland, que nunca tem um dia ruim e está sempre entusiasmado. Albert me disse que foi ótimo e que foi ótimo estar lá. O Fangio ainda falou sobre o que pensa do time, conforme reportado pelo Mike Leach. Abre aspas, acho que temos um bom time. E o que eu quero dizer por time é que eu acho que os caras estão juntos. Acho que eles têm um bom sentimento em relação um ao outro. Acho que eles têm um bom sentimento em relação às nossas possibilidades. E isso é importante seguir em frente. Então, assim, eu vejo essa declaração do Fangio muito interessante. Por quê?
eu já tinha essa impressão de que desde que o George Paton chegou, o time está mais junto, né? Eu acho, inclusive, que algumas medidas que ele tomou, algumas decisões tomadas por ele, foi pensando nesse grupo, pensando no vestiário, pensando no que essa decisão traria para o time, né? Então, assim, você pode pegar várias tomadas de decisão dele, desde quando ele chegou ali, que ele falou que iria valorizar os jogadores da casa, quando ele valorizou Shelby Harris, quando ele valorizou Justin Simmons, né? E todas essas questões que foram feitas, assim, eu acho que o time tá junto mesmo. Eu acho que o time tá acreditando, o time tá. E o time, eu acho que tem potencial para fazer uma campanha positiva. E é aquilo que o George Paton falou: esse time tem que voltar a vencer. Esse time, ele falou, inclusive, no intervalo do jogo: esse time tem que voltar a vencer, a cultura vencedora. Então, eu acho que aquilo que o Vic Fangio falou, ele está totalmente de acordo com aquilo que o George Paton vem sempre falando desde que ele chegou em Denver. Esse time tem que vencer. Esse time está unido e eu acho que esse time pode sim trazer bons resultados este ano para a gente. É claro que eu não vou ser sonhador de dizer que vai ser um Super Bowl, mas eu acho que esse time é bem factível, esse time ter uma campanha positiva. E a gente teve a entrevista do Teddy Bridgewater, né, o nosso quarterback titular. Ele falou coisas bem interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. O Terry foi perguntado sobre alguns fãs não gostarem da escolha dele como quarterback titular, e ele assim respondeu: eu não sou um vendedor, eu amo jogar futebol americano, eu amo jogar pelo Denver Broncos. O Bridgewater ainda deu uma declaração bem interessante, abre aspas: aqui é tudo sobre os Broncos, não é sobre uma pessoa, e isso é o que eu amo nessa organização. É muito acolhedor, você pode entrar, e você, quando no sentido de você chegar no local, né, como é o caso dele, e você sabe, todo mundo te tratará da mesma forma, seja você o titular ou não. É uma organização top, né? First class. Ele ainda falou sobre o quanto irá se esforçar com a camisa dos Broncos. Eu só quero garantir que estou sacrificando tudo que eu tenho ao meu alcance para liderar este time e ser o melhor quarterback que eu possa ser para esse time. Eu amo futebol americano, eu amo jogar pelo Denver Broncos e vir trabalhar todo dia. O Terry ainda destacou o quanto aprendeu com Drew Brees no ano que eles estiveram juntos em New Orleans. O Terry também falou sobre o Albert O, diz que ama a implacável ética de trabalho do Albert O, diz que ele traz muita energia para o campo, e o Terry ainda destacou a importância da partida para alguns jogadores, abre aspas, foi enorme para Court, Big O, né, se referindo ao Albert Okwuegbunam, Melvin, fazer esses caras irem engrenando e terminar com um touchdown. É disso que se trata, finalizar drives com pontos. Exatamente. A gente precisa finalizar os drives e colocar pontos no placar. De preferência touchdowns, mas a gente tem que colocar pontos no placar. Então essa mentalidade é perfeita. Sobre ter Courtland Sutton de volta, o Terry assim falou: nós sabemos quão importante Court é para este ataque. E terminar com um touchdown para ele, ver o seu sorriso, seus olhos brilharem, foi uma sensação ótima. Ainda sobre o Courtland Sutton, o Terry falou: ele tem esse fogo no dia do jogo. Seus olhos estão brilhando, né, acesos. Ele está com raiva. Eu ficava assim: Court nunca fica bravo? No dia do jogo ele está nervoso, ele está com raiva. Ele está nervoso porque ele sabe que é um jogador especial. E ele sabe o quão especial ele pode ser nesta liga. Gostei bastante da entrevista do Terry Bridgewater. Achei bastante interessante. Gostei do que ele falou. Tem fãs que não curtem você como titular. Ele falou: cara, eu não sou um ganhador. Tipo assim, não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para jogar. Eu tô aqui para fazer o melhor que eu posso fazer pelo Denver Broncos. Achei super legal. Ele é um cara que parece ser bastante humilde, né? Então, assim, achei bastante lúcido o que ele falou. E gostei do jeito que ele falou, principalmente do Courtland Sutton. A gente viu a hora que o Courtland Sutton fez o touchdown, a alegria, né? A felicidade, a retomada de confiança para um jogador que teve uma lesão muito séria, como ele ficou contente, como o time inteiro ficou contente a hora que ele recebeu aquele passe para fazer o touchdown, o passe do Terry Bridgewater. Então, eu acho que é bastante bacana isso tudo aí que o Terry falou. E aí tivemos também entrevistas do Von Miller, do Courtland Sutton e do Melvin Gordon. Né, o Sutton disse que foi incrível estar de volta no campo. O Sutton disse ainda que foi especial marcar um touchdown. Abre aspas, ter aquele momento no Broncos Country com meus companheiros de time na lateral foi incrível e foi especial. Pode ter sido pré-temporada, mas ter aquele momento e poder dividi-lo com os caras foi demais. O Gordon destacou ainda a liderança do Teddy Bridgewater. Aí já o Melvin Gordon, né? Ele é um líder natural, nós iremos nos unir em torno dele.
E aí o Von Miller falou, né, algumas palavrinhas, ele falou que o Eric Dillala trouxe a expressão que o Von Miller destacou quando perguntado como ele se sente agora comparado a alguns anos atrás. Eu sinto como aquele Von nunca saiu, né, nunca se foi. Então, assim, ele disse que ele está se sentindo como se fosse o antigo Von, que aquele Von nunca foi embora. O Von ainda falou assim, se eu consigo um sec e eles ficam malucos lá, eu sinto que eu poderia fazer mais. Se eu não estou ganhando o jogo sozinho, eu ainda acho que eu posso fazer mais disso. Tudo que eu quero é fazer jogadas que mudam o jogo para os meus colegas de time. Então, assim, gostei também bastante da entrevista de todos. Destaco a partida do Von Miller, fiquei muito satisfeito de ver como ele está fisicamente, né? Realmente parece que a idade não chegou para ele. Ele é um cara que está jogando parecendo aquele Von Miller de antes, ainda mais vindo de uma lesão grave que ele veio. Então deixa a gente bastante animado, porque a gente sabe o que o Von Miller é capaz, né? Se a gente tem o Super Bowl 50, vamos dizer ali que grande parte é graças ao MVP, o Von Miller. Então, muito bacana, muito interessante ver. E o Cortland Sutton também, né? O Cortland Sutton, o jeito que ele jogou, aquela quebrada de rota que ele deu para fazer a primeira recepção, dá muita confiança para o atleta e para a gente também, porque esse era o receio de muitos torcedores, falar assim, pô, será que ele vai conseguir ter aquela quebra de rotas, aquele jogador que está com confiança, porque acabou de voltar de uma lesão grave no joelho? Ele mostrou que está ok. Então, eu acho que vai ser muito bom ter o Cortland Sutton em campo, e principalmente bom, não só para o Teddy Bridgewater, de ter um wide receiver mais confiante na liga, mais experiente, mas também para o KJ Hamler e para o Jerry Jeudy, porque você tira um pouco a marcação deles. Você tem o Cort, que ele é o quê? Ele é um cara mais experiente, mais forte, mais alto, né? Então, aquelas bolas contestadas. Então, bastante interessante. E aí, na terça-feira, né, nós tivemos ali aquela definição que para muitos jogadores acaba o sonho, para outros é a realização de um sonho de fazer o 53, né? Nessa segunda e terça-feira a gente começou ali a montagem do roster. O Zach Simmons reportou que os Broncos trocaram o wide receiver Trinity Benson, que teve até um destaque muito bom nos training camps e principalmente no jogo contra os Vikings, né? Com o Detroit Lions. Os Broncos receberam uma quinta e uma sétima rodada do draft de 2022 e os Lions receberam o Trent Benson e uma sexta rodada do draft de 2023. Vamos lembrar que o Benson estava 2 anos no practice squad dos Broncos e chegou como rookie não draftado. Então é um belo trabalho do Zé Casani, inclusive foi destacado pelo George Paton na entrevista coletiva dele. E é um ótimo movimento do nosso general manager, né, em conseguir valor para um jogador que seria nosso wide receiver 5, né, porque ele está atrás do Cortland Sutton, do Jeudy, do Hamler e do Tim Patrick. E ele não seria assim tão utilizado. Então, uma ótima troca. Uma outra troca que foi feita pelos Broncos foi para adquirir o linebacker Jonas Griffith, que estava no San Francisco 49ers, né, e se destacou bastante nos special teams. Os Broncos deram uma sexta rodada de 2022 e uma sétima rodada de 2023 e receberam um atleta e uma sétima rodada de 2022. O Peyton destacou, né, a contribuição do Griffith com os special teams. Então, assim, não há mais desculpas para o Tom McMahon, né, para o Macarrão, arrumar esse time de especialistas. Se você for ver as entrevistas do Vic Fangio, as entrevistas do George Paton, eles estão toda hora reforçando que o time de especialistas tem que melhorar. Isso é óbvio, né? Assim, para chegar aos 53 atletas para fechar o roster, conforme determinado pela liga, os Broncos fizeram alguns cortes, né? Então, o grupo de jogadores que foram cortados pelos Broncos, a gente vai ter aqui, que eu vou ler para vocês. Né? Vários jogadores acabaram tendo seu sonho interrompido, né? Infelizmente, mas faz parte. Né? Então, os jogadores que foram, naquele primeiro momento, cortados foram o Cam Fleming, o cornerback Nate Hairston, o defensive lineman Shamar Stephen, o tackle Quinn Bailey, o tight end Shaw Bayer, o wide receiver Tyreek Cleveland, running back o Crockett, o Austin Ford, tight end, o tackle Drew Himmelman, wide receiver Kendall Hinton, defensive tackle Isaiah Max, safety Trey Marshall, cornerback Mac McCain III, cornerback Panel Motley, wide receiver DeMorner Pierre-Sanel, fullback Adam Prentice, linebacker Curtis Robinson, o quarterback o Brett Rippin, o guard center Alf Schlotman, o running back Steve Scotty III, o cornerback Savion Smith, o defensive end Marquise Spencer, o outside linebacker Derek Tuska
e o linebacker Barrett Wade e o wide receiver Seth Williams, né? Então, a gente teve esses cortes. E aí a gente chegou o quê? Nos 53 jogadores que ficaram definidos, que foram da posição de quarterback, nós tivemos 2, o Teddy Bridgewater e o Drew Lock. Levamos 4 running backs, Melvin Gordon, Javonte Williams, Mike Boone, Royce Freeman. Wide receivers, 5, Cortland Sutton, Jerry Jeudy, Tim Patrick, KJ Hamler, Diontae Spencer. Tight end, 4, Noah Fant, Alberto Cuebonan, Eric Sauber, Andrew Beck. Offensive linemen, né, os jogadores de linha ofensiva, 8, Garrett Bowles, Dalton Reisner, Lloyd Cushenberry III, Graham Glasgow, Bob Massey, Calvin Anderson, Quinn Miners, Netanimucci. 27 jogadores defensivos, 6 de linha defensiva, Shelby Harris, Mike Purcell, Dramonte Jones, McTelvin Agin, Deshaun Williams, Jonathan Harris. 5 inside linebackers, Josie Jewell, Alexander Johnson, Justin Sternard, Baron Browning, Jonas Griffith. 5 outside linebackers, Von Miller, Bradley Chubb, Malik Reed, Jonathan Cooper, André Mincy. 6 cornerbacks, Ronald Darby, Kyle Fuller, Bryce Callahan, Pat Surtain, Michael Ojemudia, Kerry Vincent Jr., 5 safeties, Justin Simmons, Kareem Jackson, Caden Stearns, PJ Locke, Jamar Johnson. E os special teams, o kicker Brandon McManus, o punter Sam Martin e o long snapper Jacob Bob Meyer. Então a gente viu que a gente foi a primeiro 53 que a gente fez ali, a gente levou esses jogadores. Fiquei bastante feliz mesmo de termos levado o Jamar Johnson. Tava com muito receio de Jamar Johnson ir para ser cortado e não passar das waivers. Então fiquei muito feliz de Jamar Johnson ser escolhido. Fiquei ali triste na hora com o Seth Williams, mas depois eu fiquei feliz que ele passou das waivers e voltou para o practice squad, que eu vou dizer para vocês já. E aí tivemos a entrevista do nosso general manager para falar sobre essa montagem do elenco. O Peyton disse que ele gosta do time com as peças que está e que foi muito importante vencer na pré-temporada. Sobre os jogadores cortados, o Peyton disse que espera ter vários deles de volta. Ele disse que você precisa de corners e safeties, especialmente na nossa divisão, né, dado o número elevado que a gente levou de corners e safeties. O Peyton disse que o Trinity Benson é uma história de sucesso, com muitos times ligando por ele. Disse ainda que o Jonas Griffith se destacou com a sua contribuição para os special teams, uma principal razão pela qual a gente trocou por ele, para ter ele no nosso roster. E o Peyton disse ainda que o jogo não era tão grande para o calouro não draftado André Mincy. Disse que ele era muito bom nos special teams. O Peyton disse ainda que espera ter mais 3 wide receivers, provavelmente no practice squad. O Michael Ojemudia e o Mike Boone serão colocados no IR, né, Injury Reserve. O Peyton disse ainda que Jonathan Cooper, nossa escolha de 7ª rodada, está por todos os cantos e dá 110% em tudo que ele faz, e que ele vai ter um papel nos special teams e na defesa. O Peyton disse ainda que os Broncos estão recebendo várias ligações a respeito dos seus cornerbacks e que os rookies Kerry Vincent Jr. e Jamar Johnson devem ajudar os special teams. O Johnson terminou a pré-temporada forte e o Kerry Vincent Jr. fez os 53 devido à sua habilidade de cobertura. O Peyton ainda respondeu perguntas a respeito da avaliação dos quarterbacks e a batalha vencida pelo Teddy Bridgewater. Ele disse que os quarterbacks foram avaliados em todo o trabalho, incluindo a off-season. Disse que o Locke recebeu a notícia que Teddy seria titular como um profissional mesmo, real pro. E sobre as extensões para Cortland Sutton e Bradley Chubb, o Peyton disse que vai deixar as coisas contratuais se desenrolarem, mas espera que eles fiquem em Denver por um bom tempo. Então, assim, gostei da entrevista do George Paton. Foi muito conciso, claro, falou da importância do Jamar Johnson, Kerry Vincent Jr., todos esses jogadores, destacou a importância do Kerry Vincent Jr. na cobertura, é aquilo que eu falo, os special teams, ele falou, os dois vão ser muito importantes. Destacou o André Mincy, né? Então, assim, mais um ano seguido que a gente vai com um rookie não draftado fazendo 53. Então, assim, falou da importância dos special teams. Se você pegar a entrevista do George Paton, ele foca quase toda hora falando de special teams. Então, acho que ele também já está de saco cheio dos erros do special teams. Ele está dando todas as condições para os special teams serem melhores. E se o Tom McMahon não fizesse esse time jogar, ó, tchau, rua. Aliás, já era para ter ido embora. Mas, assim, como ele está lá, claramente o cara está falando assim, ó, eu estou te dando as condições. Agora é você não fazer cagada. Né? Então, assim, basicamente isso. E aí o Vic Fangio também deu uma entrevista, onde o Vic Fangio ele falou que os Broncos quebraram a cabeça para decidir se levavam 2 ou 3 quarterbacks, que o André Mincy joga de forma dura, física e tem algo mais pesado, né, mais sólido na maneira como ele joga.
O Fendio disse que o progresso do Baron Browning tem sido muito bom, dada a falta de trabalho dele na off-season, lembrando a todos, né, que ele ficou um tempo lesionado. O Fendio ainda falou sobre o calouro de Amar Johnson, abre aspas, ele ainda tem um longo caminho para percorrer, mas ele está progredindo. O Fendio ainda falou sobre a dificuldade de fechar os 53. Muitas posições foram difíceis de cortar. Ele disse que o time brigou para decidir se levava 2 ou 3 quarterbacks, mencionou wide receivers, offensive linemen. Ninguém gostou de cortar o Schlottmann, mas é como aconteceu. O Fendio disse ainda que ele e o Fendio têm cicatrizes do ano passado devido à falta de corners. Eu acho que não é só eles, né? Todo torcedor do Denver Broncos lembra aquele fatídico jogo contra os Bills, por exemplo, e contra os Falcons, que a gente jogou com um monte de cornerback que claramente podia ser o pipoqueiro do Mile High, podia ser o vendedor de algodão doce do Mile High, porque foram mais queimados que carvão de churrasco, né? Então, assim, nunca é demais ter bons corners, essa é a verdade. Isso daí, inclusive, Vic Fangio e o George Paton ouviram o nosso amigo Fábio, né? Que tanto pediu os corners. O Fangio ainda disse que é realista dizer que o Mike Boone estará pronto para jogar na semana 4. E aí nós tivemos a entrevista do Deshaun Williams, né? Muito emocionado, porque ele fez o 53, e do Jonathan Cooper, nossa escolha de 7ª rodada. O Williams falou sobre estar entre os 53 no elenco. Isso não é o fim, é apenas um começo. E aí o Zach Stevens, ele trouxe uma história bem interessante que foi dita pelo Deshaun Williams e reportada por ele. O Deshaun Williams estava trabalhando na Amazon antes de começar a temporada de 2020. E aí ele recebeu uma ligação do Bill Collar e isso salvou sua carreira. Agora ele faz os 53. Realmente uma história incrível, né? Então, assim, a gente pensa que é só facilidades para esses jogadores da NFL, mas muitos têm um caminho bem difícil para percorrer. O Jonathan Cooper disse que o Von Miller, Bradley Chubb e o Malik Reed são grandes mentores para ele e estão sempre disponíveis para ele, seja sobre questões de futebol americano ali no campo ou questões pessoais, questões que não estão relacionadas ao campo. O Cooper ainda falou que o rookie não draftado, o André Mintze, né, ele vai com tudo e que os Broncos acharam uma outra joia nele. E aí na quarta-feira nós tivemos mais algumas movimentações e aí os Broncos, o Zach Stevens reportou que os Broncos pegaram 2 jogadores nas waivers, o running back Nate McCrary e o defensive back Mike Ford. O Nate McCrary é um calouro vindo da Universidade Saginaw Valley State e que passou a off-season com os Ravens. O Mike Ford, ele não foi draftado em 2018, passou as últimas 3 temporadas com os Lions. Então ainda a gente tem ainda mais profundidade para o corpo de cornerbacks dos Broncos. O Zach Stevens reportou que, conforme esperado, os Broncos assinaram com os jogadores Cam Fleming e Shamar Stephen e colocaram o Ojemudia e o Boone na Injured Reserve. Ambos estão elegíveis para voltarem a partir da semana 4. O Rappaport reportou que os Broncos dispensaram o running back Royce Freeman e o Tom Pelissero reportou que os Broncos dispensaram o defensive lineman Jonathan Harris. Nesse sentido, após as movimentações, os 2 jogadores que vieram pelas waivers entraram no plantel dos 53. No tocante ao Practice Squad, o time já preencheu 14 das 16 vagas, tendo os seguintes atletas assinados até o momento. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Brett Rypien voltou. Seth Williams, Austin Schlottmann, Kendall Hinton, Drew Himmerman, Shaw Bayer, Tyreek Cleveland, Barrington Wade, Nate Hairston, Curtis Robinson, Marquise Spencer, Damara Crockett, Mac McCain III, Quinn Bailey. Eu fiquei muito contente do Seth Williams e do Marquise Spencer voltarem, né? Porque foram rookies, né? Então eles conseguimos fazer eles passarem pelas waivers e voltaram para o time. Tyreek Cleveland também pode ser um jogador interessante ali para os special teams. Eu acredito que o Kendall Hinton também pode ser um jogador interessante. Então, muito, muito bom. A gente conseguiu, não perdemos nenhum jogador ali que você fale, nossa, esse jogador eu não queria ter perdido. Então, acho que foram bons movimentos. E aí o Vic Fangio deu mais uma entrevista. O Fangio disse que ele espera que o Noah Fant esteja pronto na semana 1. Ele disse que com as adições feitas nos últimos dias, os special teams têm chances de ser melhor. E que o nosso novo cornerback Mike Ford, pego nas waivers nesta quarta-feira, é um bom jogador de special teams. Então você vê que tanto o Fangio quanto o George Paton estão focando nos special teams. O Fangio ainda falou que o staff dos Broncos estava no prédio bem depois da meia-noite, olhando os caras que foram dispensados no waiver wire. Estes caras trabalham muito, se dedicam muito. O Fangio disse ainda que está muito feliz com o Cortland Sutton e que é ótimo vê-lo se sair bem no jogo e aumentar sua confiança.
O Fendi ainda falou sobre as diferenças do time deste ano e o time dos Broncos daquela temporada 2019-2020. Eu acho que temos mais profundidade e mais talento no geral. E aí o Teddy Bridgewater deu entrevista. O Teddy Bridgewater, ele disse que os Broncos definitivamente já estão focados nos Giants. Ele falou sobre o Courtland Sutton. Nós só esperamos que o Court seja o Court e seja a melhor versão dele mesmo. O Teddy fez um baita elogio ao nosso rookie Javonte Williams. Esse daí, esperamos que a previsão seja certa, porque se for verdade, estamos feitos, né? Ele disse que ele possui algumas qualidades que o Alvin Kamara tem. Uau, né? O Teddy disse que o Jerry Jeudy sabe como ficar aberto, livre e tem um plano para cada snap. E o Teddy disse que ele melhorou o seu senso de urgência do ano passado para este ano. Ele disse que um começo rápido no ataque poderia ocasionar um pesadelo para os times adversários indo contra a defesa dos Broncos. O Teddy disse ainda que esse corpo de recebedores dos Broncos é definitivamente um dos melhores que ele já esteve junto. Diz que ele está muito impressionado a respeito de como eles trabalham. Adicionou que eles fazem todas as pequenas coisas extras que farão eles serem elite. E aí tivemos entrevistas de Shelby Harris e Jerry Jeudy. O Shelby disse que ele está muito orgulhoso pelo Deshaun Williams conseguir estar no roster, né, no 53. É preciso muito ouvir não tantas vezes e continuar lutando. O Shelby Harris ainda falou falou de forma clara sobre a performance dos Broncos no mês de setembro nos últimos anos. Não é um segredo, nós somos péssimos em setembro e precisamos ser melhores e sair do portão mais rápido, né? A gente tem que largar mais rápido, largar melhor. O Shelby ainda disse que a chave para começar mais rápido é estar preparado, né? O Shelby ainda falou sobre os objetivos da linha defensiva. Nós só queremos vencer. Estatísticas vêm com as vitórias. A única estatística que importa é vitórias. O Jerry Jeudy falou sobre o nosso quarterback 1, Teddy Bridgewater. Ele disse que o Teddy diz para você onde ele quer que você esteja e diz onde você precisa estar. E que isso realmente ajuda os wide receivers, né? Também na quarta-feira a gente teve um prêmio muito interessante. O Joe Ellis e os Denver Broncos receberam um prêmio do Instituto Miesel, ou Meisel, não sei exatamente, chamado Meisel Institute's 2021 Community Enrichment Award, por tudo que fizeram para a comunidade. Tivemos discursos de pessoas importantes, identificadas tanto com os Broncos quanto com a comunidade, como o John Elway e o Peyton Manning. O Elway assim falou: Joe navegou com segurança e integridade, dando-nos todos os recursos para termos sucesso. É tudo que podemos pedir. Alguém para nos dar todas as chances para vencer, não somente no campo, mas na comunidade. Joe fez isso e mais. O Manning também falou: Joe fez um excelente trabalho liderando os Broncos com integridade, atitude e humildade. Mais importante, porém, Joe manteve um foco constante em retribuir, ouvindo as necessidades da comunidade e dos jogadores e colocando os outros em primeiro lugar. Então, assim, a gente vê aquilo que eu sempre falo para vocês, a importância que nós temos de um time que não é só um time de futebol americano, mas é um time que se preocupa com a organização, com a comunidade toda que faz esse time ainda ser maior. Então é isso que nos dá mais orgulho ainda de ser torcedor do Denver Broncos, né? E aí a gente vai para quinta-feira. Na quinta-feira nós tivemos entrevista do Vic Fangio após o treino, e ele falou que ele e o Teddy têm uma ótima relação. Ele ama futebol americano e ele é inteligente. Falando sobre o Teddy Bridgewater, né? O Fangio disse acreditar que o Bradley Chubb vai estar pronto para nossa estreia contra os Giants, né? Porque ele teve ali um incômodo no tornozelo, mas o Fangio acredita que ele vai estar pronto para a estreia. O Fangio disse ainda que o Patrick Surtain tem ficado melhor a cada semana e que ele vai ir contra o Travis Kelce, o Darren Waller e outros tight ends este ano. O Vic gosta do seu tamanho e comprimento para ser capaz de fazer isso. Então, vai ser muito legal ver o Patrick Surtain alinhando ali com o Travis Kelce, com o Darren Waller. O Fendi disse ainda que o Albert O é um bloqueador muito melhor do que as pessoas pensam. Estamos realmente animados com ele. E aí tivemos a entrevista do Albert O e do Darby. O Albert O disse que definitivamente espera que tenham mais pacotes, 2 tight ends no ataque dos Broncos. Disse que eles podem ser muito bons no jogo corrido e criar mismatches no jogo de passe. O Albert O disse que seu joelho está ok, ele está muito confiante indo para a temporada regular. Disse que foi enorme jogar em um jogo e deixá-lo preparado para a temporada regular. Ele falou ainda que acredita que ele melhorou seu bloqueio. O Darby disse que o Patrick Surtain chegou, né, como um veterano e está muito feliz com a sua progressão. E aí, ontem a gente teve mais waivers, né, a segunda rodada das waivers, e o Jonathan Harris não foi pego nas waivers por ninguém. E aí o Eric Dillala e o Zach Stevens reportaram que os Broncos assinaram com o defensive line de Jonathan Harris
para o Practice Squad, né? O Fangio queria ele de volta e o seu corte foi necessário para liberar espaço no roster principal. Então, ainda bem que ninguém pegou. Então, com o Jonathan Harris, nós passamos a ter o nosso Practice Squad com os seguintes atletas. Vamos lá. Brett Rippon, Seth Williams, Austin Lotman, Kendall Hinton, Drew Himmelman, Sean Bayer, Tyreek Cleveland, Barrington Wade, Nate Hairston, Curtis Robinson, Marquis Spencer, Damaro Crockett, Mac McCain III, Quinn Bailey e Jonathan Harris. Vejam que nós temos ainda uma posição sobrando. E na data de hoje foi um dia sem muita notícia, mas teve uma notícia que vai valer a pena para vocês que estão aqui esperando para ouvir, que vai dar muito orgulho para você que é torcedor do Denver Broncos. O Adam Schefter reportou e os Broncos também tuitaram a respeito de uma iniciativa bem bacana da nossa equipe nessa sexta-feira. O nosso General Manager George Paton, nosso Head Coach Vic Fangio e toda a staff relacionada a operações de futebol passaram a manhã toda montando 75 bicicletas para pessoas que têm menos recursos, menos condições financeiras, de uma escola primária local. Tudo para honrar a memória, né, do nosso antigo técnico de quarterback, Greg Knapp. Para quem não lembra, o Greg Knapp ele foi quarterback coach dos Broncos por vários anos e sofreu um acidente este ano, tendo sido atropelado enquanto ele andava de bicicleta e faleceu em razão disso. Ele adorava andar de bicicleta, então essa é uma bela homenagem por parte da equipe do Denver Broncos. Então, basicamente é isso. Semana que vocês viram bem movimentada, né? Muita coisa ali relacionada ao pós-jogo e o 53. Né? Estamos cada vez mais próximos da temporada regular. Semana que vem começa a temporada regular. Segunda-feira vamos fazer uma live, né, para discutir esse 53 e o Practice Squad. Então, eu coloque na sua agenda aí para vocês estarem com a gente na live. E eu vou lembrar vocês, como eu sempre lembro, se inscreva no nosso canal. Né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Muito vídeo legal, muita coisa bacana. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E, se possível, contribua com o nosso projeto, torne-se um apoiador. Qualquer quantia já ajuda bastante a gente. Lembrar vocês também, deixe o seu comentário nesse vídeo e deixe o seu like. Isso ajuda bastante o vídeo ficar em evidência, o canal crescer, né? E mais uma vez eu falo para vocês, da First Down. Quer comprar um produto do Denver Broncos? Compre com a First Down, coloque o código MileHighBR, você vai ter um baita de um desconto, 6%, e você vai torcer com estilo para o time do seu coração. E quando atingirmos 1.000 inscritos, iremos sortear essas duas belezuras, então ajudem a gente. E eu vou dar mais um aviso aqui, galera, para quem ainda não sabe, nós não ganhamos nenhuma publicidade da Vivo para fazer isso, mas eu vou ajudar vocês. Semana que vem começa a temporada regular da NFL. Nem todos os jogos dos Broncos passarão na televisão aberta, né? A gente sabe que a gente só tem um jogo em horário nobre. Então, para quem ainda não sabe, uma maneira interessante e até mais em conta, para você não ter que pagar aquela quantia anual do Game Pass, se você é cliente vivo, ou se você se tornar um cliente vivo, você é o quê? Se você pagando R$ 29,90 por mês, você ativa o NFL Game Pass através da Vivo, você tem acesso a todos os jogos do Game Pass naquele mês. Então, são R$ 29,90 por mês. E você pode cancelar a hora que você quiser. Então, se, por exemplo, chegar em janeiro você já não quiser mais assistir, você cancela. Você só paga os meses que você usou. Então, assim, é bastante legal. Uma dica que eu dei no grupo geral. E qualquer dúvida aí, vocês perguntem pra gente. A gente responde. E aí vocês conseguem acompanhar e torcer pro nosso Broncão, nosso time do coração. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem o seu like. Reforça aí. Ajudem a gente a crescer o canal, né? Compartilhem os vídeos e vamos sempre juntos. E semana que vem o Mile High Brasil News já vai estar ali, ó, na beira da nossa estreia. Beleza, galera? Um grande abraço, uma ótima semana e Go Broncos!